a Bíblia, para isso que nós viemos. Abre sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Nós vamos falar da nossa identidade em Deus, da nossa identidade em Cristo e o porquê somos vitoriosos. Amém ou não amém? Efésios capítulo 2. Eu vou ler na NVI do versículo 1 ao 10. E depois nós vamos tirar 3 marcas identificadoras de quem não tem Jesus. E 3 marcas identificadoras de quem tem Jesus. Nós vamos aprender hoje que se você quem não tem Jesus tem 3 marcas identificadoras. Mas se você só tiver uma marca identificadora de quem não tem Jesus, nem precisa ter as outras 2. Você já não tem Jesus. E vamos aprender que as 3 marcas identificadoras de quem tem Jesus, você precisa das 3. Se faltar uma, provavelmente você também não tem Jesus. Efésios capítulo 2 diz assim, na tradução que eu tenho: vocês andavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Algumas traduções, filhos da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Oremos. Espírito Santo de Deus, lemos a sua palavra. Foi a sua palavra que entrou na minha mente agora. Todavia, a sua palavra corre um risco enorme de se misturar às tranqueiras da minha cachola. E quando pela minha boca sair, já não mais o ser a sua palavra. Então, Espírito Santo de Deus, vigia a tua palavra na minha mente, a fim de que ela, quando pela minha boca sair, ainda o seja a sua palavra. E que ela, a sua palavra, promova, provoque todas as transformações, milagres e bênçãos nas nossas vidas hoje à noite. Faz isso, nós te pedimos, pois oramos crendo no nome poderoso e forte de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fala amém aí. Amém. Eu adoro vir na Assembleia de Deus. Não se comporte como na minha igreja que ninguém fala nada, por favor. Muito bem. 3 marcas identificadoras de quem não tem Jesus. Eu vou começar com elas para depois mostrar as marcas identificadoras de quem tem Jesus e mostrar para você por que nós somos vitoriosos. Fala amém. Puxa, obrigado. Vamos lá, primeira, as 3 marcas identificadoras de quem não tem Jesus. Basta não ter uma delas e você já não tem Jesus. Não precisa nem ter as 3, mas eu vou falar as 3. Só que em vez de falar de você, eu vou falar de mim, porque eu também já fui não de Jesus. Esse trecho da Bíblia diz que há 3 marcas que identificam as pessoas que não têm Jesus. A primeira delas diz assim: está morto nos seus delitos e pecados. Quem não tem Jesus pensa que está vivo, mas a palavra de Deus diz, aos olhos de Deus, você está morto. E por que Deus está falando isso? Porque Ele olha para você espiritualmente, aos olhos dele, você já é morto. E você já percebeu que o morto não consegue fazer nada por si mesmo? Ele precisa de ajuda externa. Você já cuidou de morto? Eu, nos meus 44 anos de pastor, já cuidei de um bocado de defunto. Outro dia eu estava em casa e me ligou alguém do interior de São Paulo e disse assim: Nassif, nós estamos aqui no hospital, meu marido está internado, parece que ele não tem salvação, está desenganado, ele tem leucemia. E ele pediu para ligar para você orar com ele pelo telefone. Pois não, orei com ele. Aí quando foi meia-noite, o telefone ligou de novo, era ele, ora de novo, está doendo outra vez. Aí quando foi 2 da manhã, ele ligou de novo, ora de novo, está doendo outra vez.
E eu fiquei pensando, por que ele está pedindo oração para um cara que é batista, meu? Tem que orar toda hora para resolver um negócio. Mas aí era toda noite, toda noite, toda noite. Chegou uma noite que eu falei assim, Lúcia, para minha esposa, quantas vezes será ele vai ligar essa noite? Está ligando na média de 3, 4 vezes, todas as noites. E naquela manhã, eu não acordei e falei, ele não ligou. De duas uma, ou curou, ou curou. Que aqui é cura, lá também. Aqui é cura temporária. Você sabe o que é um milagre? Milagre é uma intervenção sobrenatural no natural da nossa vida. Ele vem, mexe, remexe, conserta e devolve ao natural. Por exemplo, o Lázaro está morto. Ele não pode fazer nada por ele mesmo. Então o Senhor vem de maneira sobrenatural, dá uma palavra, a palavra sobrenatural de Deus entra no natural, que são os bichos comendo, faz os bichos devolverem o que comeram, conserta tudo, faz os bichos aparecer, faz o sangue andar, faz a pressão arterial voltar, faz o coração bater, faz o cérebro funcionar, uma intervenção sobrenatural no natural dele, trazendo-o de volta à vida. Mas o devolve ao natural. Eu não sei se você sabe, o Lázaro morreu. Morreu de novo. Um cara que teve o privilégio de ter 2 enterros. Interessante. Isso é um milagre, é uma intervenção do sobrenatural no natural, devolvendo ao natural da vida. E às vezes o milagre de Deus é uma intervenção sobrenatural na vida daquela pessoa, levando-o ao sobrenatural. Por isso, para mim, também é milagre. E aí ele não ligou. De manhã, liga a esposa dele, disse, pastor, o senhor pode vir aqui? Meu marido morreu às 4 horas da manhã. Eles colocaram a gente numa sala, botaram meu marido em cima de uma mesa de mármore. Ele está só coberto com um lençol e eu não sei o que fazer. E os meus parentes não chegaram. Ele falou, não, estou indo para aí agora. Corri para o hospital, descobri a sala onde ela estava. Aquele sujeito, a barriga estava inchada por conta do que aconteceu com ele, muito inchada e coberto com um lençol. E eu sentei naquele banco, olhando para o defunto, não sabia o que falar para ela. E ela chorando e eu não sabia o que fazer. De repente começaram a chegar os parentes e os amigos, e aquela sala encheu, e eu comecei a ficar um pouco aliviado, porque tinha mais pessoas ali, e por último chegou o pessoal da funerária, que tinha tido um acidente, chegaram atrasado, e aí ele falou, desculpa aí gente, nós estamos atrasados, mas nós estamos entraram com o caixão, um monte de sacolas, e aí o sujeito disse assim, vocês poderiam sair para que a gente consiga aqui, arrumar aqui o defunto. Aí eu falei, gente, pastor é assim, gente, vamos cooperar, vamos saindo. E minha intenção era pegar a porta atrás de mim e fechar. Mas alguém segurou no meu ombro. Se for o defunto, eu desmaio agora. Porque eu olhei, o cara da funerária falou, ô mano, dá uma força aí que eu estou sozinho. Eu falei, eu não sei o que fazer não, cara. Nunca fiz esse trem não. Ele falou, não, é tranquilo, nós precisamos primeiro botar a calça nele. Precisa tirar o lençol? E aí botou. E aí, ele estava com a barriga desse tamanho. O único jeito foi abotoar a calça embaixo da barriga. Tu anda abotoando a calça embaixo da barriga? Já já você enterro. Cuidado aí, cara. Que calça embaixo da barriga? Que negócio é esse? A minha já está grande, eu já estou com medo de morrer. Gente, aí ele falou, agora tem que botar a camisa. Eu falei, como? Ele falou, a gente tem que fazer ele sentar, não tenha dúvida. Eu fui lá atrás do defunto, ergui assim, mas quando eu ergui, ele não dobrou. Porque ele já estava duro. Aí ele começou a escorregar daquela mesa, e ele deu um berro, vai cair! Eu falei, segura! E tudo. Falei, como é que vai fazer? Ele falou o seguinte, você deita nas pernas deles e segura na mesa com toda a força que eu dobro. Vai fazer um estalo, mas não liga, o cara morreu. Dando graças a Deus que ele já tinha calças. Olha a posição. Tudo para a glória e honra do Senhor. Aí o cara, clac, deu um estalo. Eu falei, quebrou o quê? Ele falou, talvez a coluna, não sei. Aí quando eu levantei, eu tenho essa lapa de nariz grande, o meu nariz passou encostado no dele, os algodões que estavam lá dentro já tinham corrido, aquele ranho que eles botam lá dentro, com aquele cheiro maldito de inferno, entrou nas minhas narinas, ficou semanas dentro de mim.
Aí eu falei, e agora? Agora nós temos que pôr a camisa. Mas e aí? Agora a gente tem que quebrar um braço. Plá! E aí, enfiou a camisa e botou. Mas aí não vai fechar. Ele falou, não tem problema. A minha experiência. Você está vendo esse cortinho na camisa aqui? É para isso, ó. Cortou até aqui. Aí abotoamos, botamos gravata. E o paletó? Mesmo esquema. Você já viu que paletó tem um cortinho aqui? É para preparar você para aquele dia. Rasgou até em cima. Deitamos o cara. Falou, e agora? Botar no caixão. O cara estava pesado. Botamos no caixão. E essas flores? É assim, ó. Aí, quando estava tudo terminado, ele deu uma varrida no chão e tal. Falou, muito obrigado. Falei, de nada. Ele saiu e avisou o pessoal lá fora. Você já pode entrar. E entrou todo mundo. Ai, que lindo que ele está. Ai, meu Deus. Aí a viúva, gente, até hoje eu me sinto meio em pecado com isso. A viúva disse assim, eu estava orando tanto para servir a camisa e o paletó, porque ele estava tão inchado e serviu, né? Graças a Deus. Eu falei, Senhor, o que eu falo para ela? Vamos deixar para a eternidade esse negócio. Gente, por que é isso? Porque defunto não pode fazer nada por si. Por isso o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo. Ele tomou a decisão de vir e morrer na cruz por você, porque você não pode se salvar. Você está espiritualmente morto aos olhos de Deus. Então Ele vem e intervém, Ele te traz salvação. Eu era morto. Segunda marca que eu tinha antes de Jesus é que eu andava aprontando tudo que não presta. A dizer, eu segui o curso dos meus desejos carnais e dos exemplos do mundão aí, e não estava nem aí. Papai também era muçulmano. Mas papai era muçulmano da boca para fora. Deixa eu te explicar isso antes. Os meus avós, por parte do meu pai, vieram da Síria em 1920, para o Rio de Janeiro. Papai nasceu no Rio. Os meus avós, por parte da minha mãe, a coisa é mais complicada. A vovó veio com 4 anos da Itália, filha de judeu refugiado, que mudaram os nomes para animais, vegetais, minerais. O meu sobrenome do meio é Silveira. Silveira quer dizer um arbusto. E eles trocaram os nomes para fugir da perseguição nazista. Vovó vem com 4 anos para cá, cresce e vai namorar com um sujeito que é cigano, descendente de Yanomami. A confusão genética é aqui. Eu sou inclonável. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho uma dor de cabeça, porque os neurônios árabes vivem quebrando pau na faixa de Gaza da minha cabeça com os neurônios judeus. Outro dia eu falei, Deus, as meninas quebraram o pau há 6.000 anos atrás, Agar e Sara, e o Senhor deixou que elas se encontrassem na minha cabeça. É muito complicado. E papai, então, cresceu muçulmano, mas da boca para fora. A única doutrina que papai seguiu à risca do islamismo foi ter muita mulher. Quando eu tinha 13 anos, descobrimos que meu pai tinha várias filiais e algumas fixas. E eu trabalhava na Fiesp, Federação das Universidades de São Paulo. Eu ganhava 75% de um salário mínimo antes dos descontos. E eu usava o meu dinheirinho para comprar uma grade de ferro para a gente botar em frente da casa. E quando a gente descobriu, perguntamos, papai, elas ou nós? Ele disse, elas. E aí fez eu carregar a grade de ferro até o vizinho, porque ele vendeu para o vizinho para arrumar uma grana, para cair fora, depois vai para a tua casa. Aí a minha grana só dava para viver num cortiço, não sei se você sabe o que é isso, mas eu fui para o bairro da Moca. Era um corredor mais ou menos de 4 metros de largura, uma cozinha de 2x2, um quarto de 4x4, 18 famílias, 6 banheiros. Era o que o meu dinheiro pagava. E um dia eu estava lá dentro, eu saio do banheiro, naquele corredor, vejo as costas de papai na porta do quarto. Falei, ele teve coragem de vir aqui? Eu entrei correndo na cozinha, peguei a primeira faca que eu encontrei e ainda pulei. Cavar nas costas dele. Tu vai dando graças a Deus que eu converti. Pai, esperto, fez assim, a faca não entrou. Mas aí eu tinha visto no filme que se a gente pegar na pontinha da faca e jogar, ela gira e fica. E aí eu não tive dúvida. Tchau! E eu vi em câmera lenta. Tchum, 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 torcendo para entrar até o fundo. Porque eu amava papai, dá para você perceber. Mas o pai era tão esperto que ele fez assim. E tchum, e espetou na madeira do portão.
Você fala, puxa, você não matou o seu pai, né? No meu coração eu matei. Eu era muito ruim. Eu era muito complicado. Por quê? Porque era uma marca de quem não tem Jesus. A minha terceira marca sem Jesus é que os demônios me pegavam. A Bíblia diz que segue o curso do Espírito que agora opera. Aí, isso é demônio. Os demônios deitavam e rolavam na minha vida. Eu fui endemoniado aos 6 anos de idade. Eu passava numa porta. Toda porta que eu passava, eu arremessava a minha cabeça contra os 2 batentes. Algumas vezes caía desmaiado, algumas vezes saía sangue do ouvido. Passava numa porta, eu não sei porquê, mas eu fazia isso. Aí minha mãe corria, todo mundo corria quando ia passar por uma porta. Levaram para o hospital, o médico disse, olha, não estou vendo nada. Aí alguém disse assim, ô dona, melhor a senhora numa igreja de crente. Os crentes costumam resolver essas paradas. Aí minha mãe me levou numa igreja chamada O Brasil para Cristo. Tinha um cara que pregava lá, chamava missionário Manuel de Melo. Eu tinha 6 anos de idade, o cara enfiou a mãozona dele na minha cabeça e expulsou casta, demônio, inferno, tudo que foi nome. E eu ficava olhando assim para ver se eu via sair alguma coisa, não vi. Mas eu acho que saiu, porque eu parei de bater a cabeça contra a parede. Está machucado até hoje, se você quiser passar a mão aqui, tem um buraco. Os médicos, quando passam a mão, como é que a sua cabeça afundou e você está vivo? Eu acho que foi até onde os anjos seguraram enquanto os demônios saíam, não sei. Mas eles deitavam e rolavam na minha vida. Mas você acha que era só desse jeito que ele me pegava? O ódio que eu tinha, a raiva que eu tinha, o desejo de vingança, como eu judiava das pessoas, como eu não tinha escrúpulo, eu podia mentir, podia roubar, podia fazer qualquer coisa, porque eu era um endemoniado, mesmo sem saber. Mas a Bíblia diz, mas, olha que maravilha, o versículo diz, mas, aleluia pelo mas Deus, sendo rico em misericórdia, estando eu morto nos meus delitos e pecados, tomado por demônios, Ele mandou Jesus na cruz morrer por mim, para me libertar de tudo isso. Agora eu vou te falar então as 3 marcas de quem tem Jesus. Primeira marca de quem tem Jesus: ressuscitou. Eu era morto, espiritualmente morto, agora eu sou vivo, espiritualmente vivo. A Bíblia diz, juntamente com Cristo nos deu vida e com Ele nos ressuscitou. Eu não ressuscitarei, eu já ressuscitei. Olha aí, de morto, quando vem Jesus, vivo. Enterrado nos meus problemas e pecados e raivas e ódios, agora ressurreto para viver uma vida diferente. Segunda característica de quem tem Jesus, e essa é a tua vitória em Cristo. Presta atenção, que está escrito aí no Efésios. Mas pelo seu grande amor com que nos amou, estando eu ainda morto nos meus delitos e pecados, você nos seus delitos e pecados, Ele nos deu vida em Cristo. Toda vez que aparecer no Efésios a expressão em Cristo Jesus, no grego é dentro de Jesus. Dentro de Jesus. É de dentro dele que a coisa acontece. Em Cristo Jesus me deu vida e me ressuscitou. Mas não para aí. Diz assim, e me fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Que significado tem isso para a minha vida? Vai para o capítulo 1. Vai para o capítulo 1 do Efésios. Vai para o capítulo 1. Começa no versículo 20. No versículo 19, é um versículo que está adjetivando o Espírito Santo. Vários adjetivos ao Espírito Santo no versículo 19. Impressionante. Os adjetivos, força, poder, energia, governo, tudo a respeito do Espírito Santo. E no versículo 20 diz assim, e quando o Espírito Santo operou em Cristo, naquela catacumba, o Espírito Santo operou em Cristo e fez várias coisas com Jesus. Primeiro, ressuscitou Jesus. Segundo, levantou Jesus à direita do Pai. Terceiro, esse lugar é muito acima de todo nome que possa ser nomeado no passado, no presente ou no futuro, acima de qualquer poder ou autoridade. Jesus está acima. Deixa eu tentar explicar de outro jeito. Quando Jesus fala para os discípulos assim, bora no barco, vamos para aquele lado, a Bíblia não fala que lado que é, a gente só sabe que lado que é quando o barco chegou lá. Era para Gadara. Um dia, se eu deixar, eu prego sobre isso.
Não é porque você é um crente obediente que você vai ficar isento de tempestades. Às vezes Deus precisa que a gente passe por algumas. E aí eles vão passar por uma tempestade. Mas quando eles chegam em Gadara, diz a Bíblia que o gadareno que está endemoniado, o cara tinha mais demônio na testa que qualquer coisa pudesse aguentar. Porque os demônios saíram dele e entraram em 2.000 porcos. Se entrou um demônio em cada um, o cara tinha pelo menos 2.000 demônios na testa. Aí você entendeu porque os porcos... Bem, essa é outra história. Bem, quando Jesus desce do barquinho, ensopado da tempestade, molhando os pés na água da praia, diz a Bíblia que o endemoniado desce de Gadara correndo, aproximadamente 15 quilômetros, como The Flash. Ele vem correndo, parece que ele vai trombar com Jesus. Quando ele chega na presença de Jesus, o endemoniado diz: Senhor Jesus, por favor te rogamos, não nos tire daqui. Os demônios sabem que Jesus é maior, mais poderoso e tem mais autoridade que o próprio Lúcifer. Agora a Bíblia diz que o Espírito Santo operou em Jesus, ressuscitou Jesus, levantou Jesus, o colocou à direita do Pai, que é muito acima de todo principado e poder e nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro, e colocou tudo debaixo dos seus pés. E a palavra debaixo dos pés é por escabelo dos seus pés. E escabelo é aquele banquinho que fica aos pés do imperador quando ele senta no trono, para não ficar com os pés abanando, ele põe o pé no banquinho, chama escabelo. A Bíblia diz que todo o poder, humano ou espiritual, estão, todos eles, debaixo dos pés de Jesus. Mas continua. E o deu à igreja, que é seu corpo, que complementa tudo neste mundo. Agora, quando você recebeu Jesus, a segunda marca identificadora de quem tem Jesus é que você ressuscitou. E você, espiritualmente falando, foi assentar à direita do Pai, no mesmo trono que Jesus. Em outras palavras, em Jesus, nós, eu e você, estamos acima de todo o poder que possa ser nomeado humano ou espiritual neste mundo ou no vindouro. Portanto, acabou o medo do diabo. Acabou o medo de ziquezira, de urucubaca, de despacho, de coisa mandada, transferida, piques do inferno. Acabou o medo de olho gordo, olho magro, olho diet. Acabou o medo de macumba, boa cumba, qualquer cumba. Acabou o medo de gato preto, verde, amarelo. Acabou o medo de sexta-feira 13, 11 ou 12. Nós estamos acima de tudo isso. Sem Jesus o diabo deitava e rolava na minha vida. Com Jesus eu mando, ele sai. Porque eu sou pastor? Não, porque Jesus está aqui. Deixa eu te explicar isso de outro jeito. Uma vez uma menina com seu marido foi à minha casa. E eles disseram: você pode ir na nossa casa? Vou. Qual o problema? Fala você, amor. Ela falou: tem um cara que me segue. Eu falei: então não é casa de pastor, é casa de polícia. Chama a polícia. Falou: não, mas você não entendeu. Eu ouço uma voz que fala assim: vou te pegar. Eu olho e não vejo nada. Ainda não é casa de pastor, é casa de psiquiatra. Falou: não, mas você não sabe o que acontece. Fala você, amor. Ela falou: rapaz, quando isso acontece, a casa inteira arrepia. A gente percebe aquela coisa chegando. E aí ela começa a rosnar feito um bicho e quebra tudo na casa, sai correndo, ninguém segura. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana desaparecida, às vezes numa delegacia ensanguentada, às vezes num hospital. É assim que está a vida dela nos últimos 18 anos. Falei: é casa de pastor, meu filho. Falei para ela: sabe o que está acontecendo? Os demônios estão entrando. Sabe por quê? Sua casa é vazia, seu coração. A Bíblia diz que quando o demônio sai de uma pessoa, ele vai procurar lugar, não acha, ele arruma mais 7 ou 8 e volta do lugar que ele estava, porque estava vazio. Você precisa encher seu coração com Jesus. Ela falou: como faz? Falei: você crê que Jesus morreu na cruz por você? Quando ela foi fazer assim, o marido dela falou: ela crê. Era o desespero dele. Eu falei: você quer entregar a vida para Jesus? Ele disse: ela quer. Eu falei assim: mas estou perguntando para ela.
Quero. E você? Também. Falei, então vocês vão agora repetir uma oração comigo bem simples. Senhor Jesus, eu creio que você morreu na cruz do Calvário. Por minha causa, eu estava morto, detonado, estragado. O Senhor me amou desse jeito, obrigado. Então, agora eu abro a porta do meu coração, entra na minha vida, torne-se hoje o dono da minha vida e o meu Salvador. Amém. Eles fizeram isso. E por alguma razão que eu não sei explicar, eu disse, você sente a presença dele chegando? Sinto. Pois você vai sentir hoje à noite. Ele vai chegar. Vocês vão arrepiar. Mas agora você tem Jesus aqui dentro. Você bota o dedo na direção que você quiser e fala, vai embora, que aqui agora mora Jesus. Deixa eu explicar isso. 7 da manhã do outro dia, está o casal chorando na minha porta. Eu falei, ih, profecia de Batista, deu erro. Deu erro. Você sabe que eu não acredito que o pastor Silas faz? Ele me põe nos primeiros dias de janeiro, na ADVEC, para conferência profética. Eu falei, vai dar ruim, pastor. Mas ele põe... Aí eu falei, meu Deus do céu. O que aconteceu? Os dois chorando. Você tinha razão. Nós sentimos aquela coisa se aproximar. Então minha esposa olhou para mim, eu olhei para ela. Ela botou o dedo numa direção, eu botei no outro. Falei, vai embora, porque agora Jesus mora aqui. E pela primeira vez nós sentimos aquela coisa se afastar. E isso faz 45 anos. Poucas horas de crente já manda neles. Quando eu tinha 9 anos de idade, 10 anos de idade, tinha um menino na minha vila que ele tinha problemas emocionais muito profundos. Ele tinha algumas psicopatias importantes, algumas patologias terríveis. Eu acho que ele ouvia vozes. Eu acho que coisas gritavam dentro dele e ele precisava desabafar. E por alguma razão que eu nunca compreendi, Deus me colocou como um instrumento de desabafo e calma daquele menino. E como ele desabafava? Toda vez que ele me via, ele me batia. Eu não sabia que eu era um instrumento divino para aliviar as dores dele. Mas eu tinha muito medo, mas ele batia bastante. Ele arrancava sangue. E quando eu chegava em casa, meu pai falava, que é essa sangreira toda na boca? É, o menino. O que ele fez? Ele encheu minha cara de soco, pai. E o que você fez? Pai, eu fiz de tudo. Eu enchi minha cara no soco dele, mas não funcionou muito. Aí meu pai me batia. Então vai apanhar de novo. E eu tinha esse problema. E um dia eu gostava de jogar bola. Eu não sei se eu falei para você, mas eu jogo bola pra caramba, de gandula. E tinha um campo da várzea onde eu morava, campo de terra. Tinha trave, mas não tinha rede. Errou ou não o gol, eu tinha que correr atrás da bola. E eu adorava pegar a bola e jogar para um centroavante que eu gostava dele. E um dia eu estou andando na rua. Vira a esquina, o menino com problemas emocionais. Ele falou, se correr vai apanhar o dobro. Falei, 2 aqui, mais uma em casa, 3. O que eu faço? Se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, ele come. Acho que esse ditado nasceu comigo. Aí eu não sabia, estava em dúvida. Ele falou, e hoje eu estou com muita vontade de arrancar sangue da sua boca. E eu pensei, filho de um vampiro. Mas eu só pensei, não falei nada. E na hora que eu não sabia se eu corria ou se eu não corria, vira a esquina atrás dele, o centroavante. E quando o centroavante vira, está 3 metros atrás dele, o moleque está assim, ó. Hoje eu estou com vontade de arrancar muito sangue de você. Eu vou chutar suas costelas. Eu vou quebrar pelo menos 2. Eu vou chutar suas pernas. Você vai arrastado para casa. Eu vou arrancar sangue da tua boca, do teu nariz e da tua orelha. Eu vou rachar a tua cabeça. Eu era uma bênção, né, para ele. Mas naquela hora, o meu amigo vira e fala, o que está acontecendo aqui? Aí aquele menino olha para trás e vê o meu amigo grandão. Aí... esse menino sempre me bate, ele sempre arranca sangue de mim. E agora ele falou que vai me bater bastante. E quando eu apanho dele, ainda apanho em casa. Ele falou que vai quebrar meu dente, quebrar minha costela, chutar minha perna, que eu vou arrastado para casa, que ele quer sangue da minha orelha, do meu nariz, da minha cabeça. Ele acabou de falar tudo isso daí. E o menino assim, ó, olhando para trás. Aí meu amigo falou, pois hoje é ele quem vai apanhar. Eu falei,
Vou sentar na arquibancada e assistir. Mas meu amigo falou: você bate nele. Segurou os braços do garoto aqui atrás. Segurou o cabelo dele e falou: vem. Eu não era crente. Queria só lembrar. Mas foi bom. Gente, minha mão foi doendo, tinha sangue na minha mão. Cheguei em casa, meu pai falou: que esse sangue na mão? Papai também não era crente. Eu falei: te pegou de novo? Falei: não, pai, esse sangue aqui é da cara dele, ó. Eu quebrei o cara. Meu pai falou: parabéns. Conselho de pai não evangélico: parabéns. Hoje você não vai apanhar. Falei: não, então posso te fazer um pedido? Ele falou: o que você quiser. A gente pode mudar daqui hoje. Por que eu estou contando isso? O que está lá fora é maior do que você. Mas aleluia, o que está em você é muito maior do que o que está lá fora. E nunca te abandona. Amém? Segunda marca: você está numa posição de autoridade ao lado de Jesus. Imagina o trono do Pai, Jesus sentado no trono, e você fala: tira uma perna daí para caber a minha. Aí ele fica só com essa, e você põe essa, e os dois ficam abraçados. É onde você está. Amém? Última característica de quem tem Jesus. Lembra que eu falei? As 3 características de quem não tem Jesus, se você só tiver uma delas, você já não tem Jesus. Mas para as características de quem tem Jesus, você precisa das 3. E as 3 é a mais difícil. Da terceira é mais difícil. Quando a gente fala assim: Jesus habita em mim, eu estou sentado no trono da glória, acima de demônio, ninguém pode mais comigo, e eu vou mandar expulsar, e eu vou fazer, e tudo. E a gente pensa que vida espiritual é isso, mas não é. Isso é a sua garantia, a garantia que o Senhor lhe deu de quem você é. Para você não ter mais medo. Show, ansiedade. Acabou. O que vai acontecer com o futuro? Não sei. Não importa. Nós somos mais que vencedores. Apocalipse 5 diz que Jesus venceu e nós somos vencedores com Ele. As pessoas ficam me perguntando: pastor, o que aconteceu no Rio Grande do Sul? São os demônios que estão deitando e rolando lá nos gaúchos? Ou foi Deus, hein, pastor? Não sei. E a guerra da Ucrânia com a Rússia, ou da Rússia com a Ucrânia, e o Hamas, que invade Israel, pega a mulher grávida, abre a barriga dela, tira o nenê, degola e filma para o pai ver. Isso aí é demônio. E o que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no Brasil? Você acha que é o anticristo? Outro dia um irmão perguntou: você acha que o anticristo é uma pessoa faltando um pedaço do corpo? Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não falei nada, não citei nome de ninguém. Tu acalma aí, Xandão. Não, está difícil pregar o evangelho, gente. Outro dia eu fui pregar na fornalha. Eu estou pregando e lá na fornalha estava Sadraque, Mesaque e Abidiáfaro. Senão eu vou preso. Está difícil. Aí eu estava na igreja ali pregando sobre Jesus crucificado entre 2 ladrões. O ladrão da direita disse: Senhor, eu tenho pecado. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas o ladrão da esquerda foi para o inferno. Aí fiquei pensando que eu estou falando de outra pessoa. Está difícil pregar. Se eu for preso, você pelo menos vai me visitar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A terceira marca identificadora de quem tem Jesus está no versículo 10. A Bíblia vai garantir que você não foi salvo porque você é bonzinho, tá? Nada do que você faz te leva para o céu. Foi o que Jesus fez que te leva para o céu. É a graça dele, a bondade dele, o amor dele. É presente e merecido dele. Mas no versículo 10 diz assim: eu e você somos feitura de Deus. E a palavra feitura no original grego significa: você foi transformado num poema de Deus andando na terra. E como essa poesia se expressa? Através de boas obras. Crente que
sabe que recebeu Jesus, crente que sabe que está indo para o céu, mas é indiferente ao sofrimento humano, me parece não tem Jesus. Porque as outras que eu falei é maravilhoso, emocionante, mas e as boas obras que Deus preparou? Eu não sei como que Deus preparou a enchente do Rio Grande do Sul, a guerra e o partido político, eu não sei nada. Eu não sei por que Deus preparou a situação caótica, catastrófica, terrível pela qual você está passando, ou algumas pessoas que você conhece, mas eu sei que mesmo não sabendo explicações e os porquês, tudo isso Deus está dando para a gente como oportunidades da gente fazer o bem para os outros. E a gente esquece dessa parte de ser crente. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. O que Deus espera de você? Às vezes fala, vamos servir a Deus. Vamos, vou expulsar demônio, vai ter terremoto, vai ter milagre. Ok, é bacana essa parte. Mas servir a Deus é o que esses obreiros estão fazendo aqui, ó. São anônimos. Mas eles estão aqui. E se eles não estivessem aqui, eu não estava aqui. Eles estão ganhando pessoas para Cristo, tanto quanto eu, tanto quanto você, porque eles estão dedicando a vida dele, fazendo isso por amor, se dedicando. Mas tem mais, tem mais. A palavra paz do reino, o reino é paz, justiça e alegria. A palavra paz é essa aqui. Para de brigar. Você tem Jesus. Para de brigar com a tua mulher. Para de tratar a tua mulher como se ela fosse breque de carroça. Que cara. Para de brigar com teus pais. Para de brigar com os teus irmãos. Você é um representante da paz e da alegria. Nós precisamos levar a alegria por onde quer que andemos. A gente tem cara feia, a gente não cumprimenta, a gente não agradece o garçom que nos serve, não agradece o frentista de gasolina, a gente nem olha para a cara deles. Pelo amor de Deus, olha para eles, dá um sorriso, fala, Deus ama você. Distribui alegria. E o que é justiça? Tem dois tipos de justiça no hebraico. Uma delas é aquela que se refere ao juiz. Ao juiz, à jurisdição, à questão legal, às leis. Para estes, Deus tem promessa em Zacarias. Zacarias 5, Deus promete, porque eu, o Senhor, visitarei com maldição a casa do ladrão e do juiz corrupto, derrubarei as vigas e as colunas de sua casa, até que eles sejam todos esmagados e para sempre exterminados da terra. Demora não. Mas a outra justiça é a sua. É a palavra hebraica tsadeká. Sabe o que é isso? Socorrer o necessitado. Deus tirou você da morte para a vida. Deus te deu uma posição de autoridade. Não tem medo mais de demônio, de urucubaca, de nada. A luz habita. Quem está em você é maior do que o que está lá fora. Para quê? Para você exercitar boas obras. Para você ser um crente que crê assim, mas a minha fé na vertical desemboca na horizontal, transformando-me numa melhor pessoa às pessoas que vivem ao meu redor. E longe de mim falar qualquer coisa que não glorifique o Senhor. Em nome de Jesus, Ele sabe do meu coração. Mas em janeiro eu estava nessa cidade. E eu amo Curitiba, já vivi 7 anos em Curitiba. Estou orando para voltar a viver em Curitiba no ano que vem. Mas aqui é difícil sair sol, né? Quando sai sol, você bota a roupa de festa, leva pessoas lá fora, tira foto, porque a gente nunca sabe quando vai ter de novo. E eu estava aqui em pleno verão, uma chuva, um frio, e agora parece que é inverno, eu não sei, as coisas estão atrapalhadas. Eu estava atravessando a Visconde de Guarapuava e eu acabava de visitar um médico, meu amigo, foi só visitá-lo, ele me deu uma caixa de bombom desse tamanho, caro pra caramba, daqueles caros mesmo. Aí eu estou atravessando a rua, tem uma senhora com o guarda-chuvinha e um menino, aqueles guarda-chuvinha que o plastiquinho escapa da varetinha, e elas passando frio, e aí eu escutei o menino falar, mãe, estou com fome. E eu com a sacola de bombom caro. O Espírito Santo falou, breca. No meio da ilha da Visconde de Guarapuava. Falei, dona, seu filho pode comer doce? Eu tenho uma caixa de chocolate, posso dar para ele? O menino fez assim. Eu falei, você não come tudo de uma vez. Aí ele falou, não falei, mãe, que eu estava com fome? Atravessamos a outra metade da rua.
Eles foram para lá, eu fui para cá, o Espírito Santo falou, breca. Eu tinha ganhado uma oferta, tinha uns par de cenzão no bolso. Compra uma comida para o seu filho. Ela começou a chorar. 2 semanas atrás, estava em frente à Igreja Batista, subindo a calçada. Alguém disse, ei! Olhei para trás, um cara vendendo pirulito, drop, sei lá o que, e mexerica. Quero não! O Espírito Santo falou, para. Ei! Ele atravessou a rua já oferecendo tudo. Eu disse com esse português perfeito, você acredita que Deus fala com uma pessoa? Ele falou, acredito. Falei, não, vou falar de novo. Você acredita que Deus fala com uma pessoa, mesmo que ela seja burra e cabeça de bagre, que nem eu? Ele olhou para mim e falou, acredito. Teve dúvidas. Eu falei, pois Deus falou para te dar isso aqui, ó. Ele olhou para aquilo e falou, moço, agora eu vou completar o aluguel. Boas obras. Deus não quer que você seja crente só do reteté, só do milagre, só da profecia, só de expulsar demônio. Deus quer que você seja Jesus para as pessoas. Oh, boas obras. Vou terminar contando. Que horas são? Ih, já terminou meu tempo. Mas espera aí, só isso aqui. Na Segunda Guerra Mundial, jogaram uma bomba numa cidadezinha do interior da França, o Corré. E naquela pracinha tinha uma estátua de Jesus. Rebentou a estátua toda. Aí uma senhora foi lá e resolveu colar, pediu ajuda, cimento e colou a estátua, mas não achou os braços de Jesus, não achou, acho que tinha pulverizado. Então ele escreveu uma plaquinha, pendurou no pescoço de Jesus, estava escrito assim, eu sou Jesus de Nazaré, eu não tenho braços, senão os vossos. Curitiba, Boqueirão, eis aqui os braços, as pernas, os olhos, o coração de Jesus a vocês. Pastor, eu tenho dúvida, eu tenho uma daquelas marcas ou duas, como é que eu faço para tirá-las e ter as 3? A Bíblia Sagrada diz que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, por causa dos seus pecados. Deus te amou por causa da sua situação, não por causa de nada bom que você fez. A Bíblia diz que se você crer com o seu coração que Jesus morreu na cruz por você, e com a sua boca você clamar por Ele, a Bíblia diz lá em Romanos 10, que Jesus entra no coração de todo aquele que invocar o nome dEle. E quando Jesus entrar, Ele vai te dar 4 presentes: perdão dos seus pecados, todos. Ele vai te dar uma nova vida nessa vida. Ele vai te dar a luz dEle, porque Ele é a luz do mundo, e você nunca mais andará nas trevas, e Ele vai te dar a vida eterna lá no céu. Além dessas 3 marcas maravilhosas que Ele vai começar a nutrir e desenvolver em você dia a dia, você será um novo marido, uma nova esposa, novos pais, novos filhos, novos irmãos, novos cidadãos, porque a presença dEle aqui vai começar a transformar a tua vida. Você deixa de ser morto, você deixa de ser endemoniado, você deixa de ser um pecador terrível, para começar a ter vida, para ter autoridade espiritual e para amar pessoas ao seu redor, porque é isso que Deus deseja. Antes que subamos, Ele deseja que você pratique as boas obras. Feche os seus olhos, vou fazer uma oração simples. A oração é assim: Senhor Jesus, eu creio que você morreu na cruz por mim. É verdade, eu sou pecador, mas agora eu abro a porta do meu coração e eu te convido, entra no meu coração. Isso que eu vou orar, só isso. Se você nunca fez uma oração dessa, você pode fazer agora. Sabe, Deus inventou o culto da vitória no Boqueirão só para você vir hoje à noite aqui. Deus preparou tudo isso porque Ele sabia que hoje Ele o traria aqui. Não foi alguém que me convidou, não, foi Deus quem te trouxe. Não me deu vontade, não, foi Deus quem te trouxe. Deus te trouxe aqui para mudar totalmente a sua vida, deixar de ser espiritualmente morto, deixar de ser pecador, deixar de ser possuído, para você ter vida, para você ter autoridade espiritual e para você ser uma nova pessoa às pessoas que vivem ao seu redor. Então agora, se você nunca fez uma oração dessa, esquece tudo e todos. Esquece tudo e todos. Feche os seus olhos,
Por que para fechar os olhos? Para você ficar sozinho diante de Deus. Não se preocupe com o que estão pensando ou falando de você. Preocupe-se com o que Deus está pensando e falando para você. Abre a porta do seu coração agora, abrindo a tua boca. Repete comigo, se você nunca fez uma oração dessa, hoje é o dia da grande transformação. Hoje é o dia da grande libertação. Hoje é o dia do grande perdão. Hoje é o dia da grande mudada de morto para vivo. Repete comigo. Não tenha medo, solta a tua voz. Por quê? Porque a Bíblia manda falar com a boca. Solta a tua voz. Por quê? Porque quando você ouvir vai ficar forte. Solta a tua voz. Por quê? Porque o inferno vai ouvir e vai ficar derrotado. Solta a tua voz. Por quê? Porque quando você soltar a tua voz, o Senhor Jesus Cristo entrará na tua vida. Repete comigo, igreja orando. Pede ao Espírito Santo para convencer pessoas. E se você nunca fez essa oração, repete comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu numa cruz por minha causa. É verdade, eu sou pecador, mas agora eu abro a porta do meu coração e eu te convido, entra na minha vida, torne-se hoje o dono de minha vida, o meu Salvador. Obrigado pelo perdão dos pecados, obrigado porque o Senhor está me dando uma nova vida, obrigado porque o Senhor está me dando autoridade, obrigado porque o Senhor vai me levar para o céu. Eu te agradeço, porque eu sei que você me ama, Jesus, do jeito que eu sou. Amém. Eu não errei a oração. O Senhor te ama do jeito que você é, mas Ele não quer que você permaneça onde você está. Ele vai começar uma nova e maravilhosa jornada de vida na sua vida. Quantas pessoas, para que a gente glorifique a Jesus, quantas pessoas fizeram essa oração pela primeira vez? Levante uma de suas mãos, mas com força, com coragem. Aleluia, aleluia. Agora eu vou pedir só mais uma coisa. Por causa do tempo eu não vou pedir para você vir aqui, mas eu vou pedir para você ficar de pé onde você está. Você que levantou a mão, fica de pé, fica de pé. Você que levantou a mão, você que levantou a mão, fica de pé, 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 fica de pé. Agora eu vou dizer uma coisa, o pastor está me autorizando. Sai daí e vem aqui que eu quero orar por você. Tenha coragem, vem. Venha, a igreja vai louvar o Senhor por sua vida. Venha, 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 venha. Venha, venha lá do fundo, venha, venha. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Jesus está entrando no seu coração agora.